Fala pessoal, tudo bem com vocês? Qual a chance de William voltar para o Corinthians? Afinal de contas, teve proposta mesmo? As definições precisam acontecer nos próximos dias, eu vou explicar por quê. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que loucura esse Corinthians no mercado, né? Rapaziada tá on fire aí, com reforços, melhorando o time e mexeu com todo mundo nessa segunda-feira. O tweet do Fabrizio Romano, um jornalista italiano, dizendo que o Corinthians havia feito uma proposta para contratar o William junto ao Arsenal da Inglaterra, onde ele está nesse momento. Inclusive em má fase, inclusive com uma possibilidade muito forte de saída realmente. E que o Corinthians teria sido o clube a ter feito uma proposta. O craque Neto também na TV Bandeirantes, meu colega lá, reafirmou essa vontade do Corinthians em contar com o William e um desejo do jogador em retornar para o clube que o formou. O William, como vocês sabem, é filho do Terrão. Foi vendido ao Shakhtar, depois brilhou no Chelsea durante muitos anos, quase uma década, e recentemente foi transferido para o Arsenal. Bom, vamos por partes. Primeiro, que de todas as informações colhidas, inclusive pelos setoristas que acompanham o Corinthians, o Thiago Salazar, o Bruno Cassucci, rapaziada do GE, da Gazeta Esportiva, da Rádio Bandeirantes também, lá com o meu amigo João Paulo Capelanes, todo mundo que apurou com o Corinthians, eu também fiz meus contatos, a gente chegou à conclusão, né, pelo menos se nos foi dita a verdade, de que não teve proposta, que o Corinthians não fez uma proposta. O que o Corinthians faz, e isso é desde sempre, é monitorar. O que é monitorar? Essa palavra é muito em voga entre os setoristas e a reportagem, né? Muitas vezes o torcedor acha, pô, monitorar até eu monitoro. Não, monitorar é fazer contatos permanentes, é saber qual é a situação, é saber de que forma isso poderia acontecer em algum momento, porque até sair a proposta em papel timbrado, para você comunicar ao clube, ou mesmo que seja propriamente pro jogador e pro staff dele, até chegar naquele momento da assinatura do papel, existe uma série de meandros, de nuances, de conversas, de bastidores, até chegar no ponto final. Monitorar é isso, são contatos permanentes para saber se tem vontade do jogador, qual é a situação do clube, se o clube liberaria, tudo isso. Então, o Corinthians desde sempre monitora o William, pela vontade do jogador, por uma relação muito forte do clube com o seu empresário, o Kia Jorabichian, pelo pai do William, tá sempre lá no CT, no Parque São Jorge, tem uma relação muito forte também com o clube e sempre ter manifestado o desejo dele voltar a jogar com a camisa do Corinthians. Então, todas essas relações favorecem, digamos assim, uma série de coisas. O problema é que isso não basta. A gente está falando de um jogador ainda em altíssimo nível, apesar dos 33 anos e apesar de uma fase no Arsenal. Ele não foi relacionado para os 2 últimos jogos. O primeiro ano dele foi muito ruim, ele fez 37 partidas, nem todas como titular, apenas 1 gol marcado. Inclusive teve chacota num amistoso quando ele jogou, que tava com uma barriguinha saliente. Enfim, a galera tá pegando muito no pé, os Gunners lá do Arsenal estão pegando muito no pé do William, que brilhou no Chelsea, mas no Arsenal não consegue manter o mesmo rendimento. Ainda assim, ele é um jogador com mercado na Europa e com um salário muito acima, mas muito acima da nossa realidade brasileira. Então vamos lá, não teve proposta. O que há é um monitoramento, é um contato constante. O pai do jogador, inclusive, falou ao Arena SBT que é difícil, mas não impossível, mas que nesse momento ele quer ficar na Europa, e aí eu vou colocar aquilo que eu sei. A minha informação é que o William não quer voltar para o Brasil. Embora ele não esteja bem no Arsenal, a prioridade total dele sempre foi permanecer na Europa. Entrevistei ele recentemente, vi entrevistas dele mais recentes ainda, e ele sempre deixou claro, não quero sair da Europa. Não sei com que idade ele pretende voltar para o Brasil. Daqui a pouco pode acontecer como ocorreu com o Diego Costa, no Atlético Mineiro. Que foi um jogador que quando sai do Atlético de Madrid, fica esperando uma proposta da Europa que não acontece. Quando o jogador vê que o mercado se fecha na Europa, ele começa a pensar outros mercados. Aí vem o Brasil com um bom projeto, um bom salário, aquela coisa toda, radar de seleção, né? No caso do Diego seria seleção espanhola, mas do William não sei quais as pretensões que ele ainda tem. Tem essa questão afetiva do Corinthians, isso pode realmente fazer com que ele volte nesse momento.
Eu, honestamente, por tudo que eu vi, por tudo que li nos últimos dias, acho muito, muito, muito difícil. Agora, tá? Pode ser que ali na frente, na próxima temporada, porque vamos tentar trabalhar com uma questão lógica, tá? O salário do Willian é de 400 mil libras por mês. A libra tá 7, gente. Uma conta grosseira e rápida, 2 milhões e 800 mil reais. Se a gente arredondar, 3 milhões de reais por mês. Ele ganha 100 mil libras por semana. 400 mil libras por mês. Quase 3 milhões de reais por mês. Se o Corinthians oferecer 1 milhão de reais para ele vai estar rasgando muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Fora que existe toda uma questão contratual. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Arsenal. O Arsenal tem sinalizado no mercado, e isso é muito comum, tá? A informação do Fabrício Romano, com a informação do Neto, com a informação que chega até as pessoas, ela muitas vezes é uma informação vazada na imprensa para valorizar o jogador e, claro, coloca o clube que tem uma relação afetiva com ele, movimenta o mercado, fala para o clube que há interessados e aí há uma espécie de valorização. Isso é muito comum. A imprensa é muito utilizada nesse aspecto. Não estou dizendo que é o caso, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade de realmente, como a situação não está legal no Arsenal, os empresários acabam, né, colocando isso na imprensa. Porque há realmente o interesse do Corinthians, só não há proposta, tá? Então, a situação com o Arsenal é que ele tem mais 2 anos de contrato e o Arsenal cogita liberá-lo. Só que assim, cogita liberá-lo de que forma? Por empréstimo? Pagando metade do salário e aí sobra 1,5 milhão para o Corinthians? Porque realmente o Arsenal está vendo que é um investimento que fez, que não está dando retorno e está pagando um altíssimo salário para um cara que não está jogando. Para o Arsenal seria interessante mesmo que livrar apenas o salário. Só que para você livrar o salário, ou empresta com outro clube pagando esse salário, o Corinthians não vai pagar esse valor, acho que nem a metade disso, ou você rescinde amigavelmente. Mas para rescindir, o Arsenal tem que despender uma baita grana pro Willian. E aí ele fica livre no mercado. E aí ele pode assinar com quem ele quiser. Apenas pelo salário. Esse salário módico aí, né? Que obviamente seria muito menor. Então qual é a vantagem pro Willian? Não, o cara tem muito dinheiro já e quer voltar porque ele ama o clube e tudo mais. Pode acontecer. Agora, de tudo que eu já ouvi do Willian, é que nesse momento ele não quer fazer isso. Ele nem pretende fazer isso. Ele vai esperar. Ele vai esperar mais um tempo, vai ver se tem mercado na Europa para depois voltar. Então, assim, foi uma grande fumaça, né? Que mobilizou a torcida nos últimos dias. O próprio Willian postou um stories assistindo o jogo do Timão contra o Atlético Paranaense no fim de semana. Isso deu mais um gás de que realmente poderia ser verdade, né? Mas o Willian é torcedor do Corinthians, né? Então ele vai sempre acompanhar o Corinthians. Isso ainda não quer dizer nada. Mas é claro que eu acho que o Willian em algum momento vai voltar para o Corinthians. Só não sei se nesse momento, por todas essas questões envolvidas. Primeiro, que o Corinthians não fez proposta. Segundo, que a família dele pretende e ele pretendem ficar na Europa por mais um tempo. Ele tem mais tempo de contrato, ele ganha um salário estratosférico. Tudo isso dificulta esse retorno do atacante nesse momento. Seria bom? Eu acho que apesar dele não ter tido uma boa temporada e 33 anos, acho que ainda renderia muito aqui no futebol brasileiro, especialmente no Corinthians, onde o time precisa de reforços para o ataque, onde ele tem uma grande identificação, facilmente seria abraçado pela torcida. Óbvio que daria certo, óbvio. Mas eu não vejo isso acontecendo nesse momento. Por que a definição tem que acontecer logo? A definição mesmo de que ele vem ou não vem, e eu imagino que ele não venha, porque a janela está fechando. Então a gente tem o mesmo caso do Roger Guedes, que o Corinthians precisa anunciar logo para regularizá-lo no bid até semana que vem, 30 de agosto, fechando a janela. O Corinthians tem que resolver essa situação. Então não tem muito tempo para a gente ficar andando com essa novela, que eu acho que foi só uma manchete aí, não vai se tornar uma notícia. Tá bom? Qualquer novidade, é óbvio que eu volto aqui para falar com vocês. Mas realmente o Corinthians no mercado do jeito que tá, não dá para duvidar de nada. Então vamos aguardar. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!